Boa tarde, alunos do 7º ano C, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Thaís Santos e vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Hoje vamos falar das características do território brasileiro. O território brasileiro é marcado por diferentes aspectos, como o relevo, hidrografia, clima e tipos de vegetação. Nesta aula, vamos estudar apenas um destes aspectos, o relevo. Nas diferentes paisagens do planeta, podemos encontrar elementos como as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Você já ouviu falar em algum desses elementos? Esses nomes são dados ao relevo, de acordo com sua forma e altitude. Como você pode ver na imagem, a verdadeira superfície do nosso planeta não é regular. Ela é cheia de ondulações, ou seja, cheia de diferentes formas de relevo. Assim, podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características, algumas mais altas e outras mais baixas. Como vimos, a superfície do nosso planeta, ou seja, o nosso chão, possui áreas mais altas e mais baixas, que são os relevos. Agora vamos ver quais são os tipos de relevo. As montanhas são uma delas e são uma forma de relevo de maior altitude, ou seja, mais altas. São acima de 300 metros. Uma cadeia de montanhas recebe o nome de cordilheira. Como exemplo, temos a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes suíços e o pico do Monte Everest, que é a maior elevação montanhosa do planeta. Um outro tipo de relevo são as planícies. As planícies é uma área geográfica com baixa altitude. É caracterizada por possuir paisagens planas, estando próximas ao nível do mar. No Brasil, destacam-se a planície do Pantanal e a planície amazônica. Outra forma de relevo são os planaltos. Os planaltos são formações terrestres mais antigas. Apresentam, em geral, altitudes medianas, nem muito altas e nem muito baixas, sendo menores que as montanhas e maiores que as planícies. Como exemplo, temos serras, morros, colinas e chapadas. Um exemplo de planalto no Brasil é a Serra da Canastra, em Minas Gerais. Essa imagem que vocês estão vendo na foto. As depressões são formas de relevo de altitude mais baixa do que os terrenos à sua volta, cerca de 100 a 500 metros. Elas podem ser classificadas de duas formas: depressões relativas e depressões absolutas. As depressões relativas são áreas que apresentam terrenos mais baixos, estando acima do nível do mar. Já as depressões absolutas são terrenos mais baixos do que o seu entorno, encontrando-se abaixo do nível do mar. As depressões brasileiras são todas relativas, ou seja, estão acima do nível do mar. Como exemplo, estamos vendo na imagem a depressão sertaneja e a depressão do São Francisco, na Chapada Diamantina. Nesta imagem, podemos ver claramente as diferenças entre os tipos de relevo, ou seja, as ondulações da superfície do nosso planeta. A planície, ela é bem mais baixa com relação ao planalto. A diferença você pode ver da planície e do planalto e da montanha. A montanha é maior, mais elevada, o planalto a uma altura mediana e a planície mais baixa. Já a depressão absoluta, você pode ver
que ela fica abaixo do nível do mar, e a depressão relativa, ela fica acima do nível do mar. Então, nesta imagem você pode ver claramente essas diferenças. Bom, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.